Bom dia, pessoal do CIEJA, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os votos. Quantidade de votos, como é que faz para ir para o segundo turno, como é que é a porcentagem, para quem vai o voto em branco, como anular o seu voto. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, colocar os números dentro da política, tá bom? Vamos lá? Então, por exemplo, na nossa eleição, nós temos 4 candidatas. A, C, F e S, certo? Além das candidatas, a gente tem o que a gente chama de votos em branco. Ok? E tem aqueles votos nulos também. Então, vamos supor que 100 pessoas entrem nessa eleição para votar. E vou distribuir os votos aqui. Pessoal, então nós teríamos essa situação aqui. A candidata A ficou com 33% dos votos. A candidata C com 14%. F com 30%. S com 15%. Tivemos 7% dos votos branco e 1% nulo. Por que as pessoas sempre falam que o voto em branco vai sempre para quem está ganhando? Porque imaginem só, se por exemplo, quem votou em branco tivesse votado aqui na F, certo? Então ela teria 37%, ela passaria A. Então, quando a gente fala que os votos em branco, eles foram para quem estava ganhando, é justamente por causa disso. Porque a pessoa não se colocou perante a política, né? Optou por votar em branco do que votar por uma outra pessoa para dar a possibilidade do segundo turno. Neste caso que nós temos aqui, aconteceria o segundo turno entre A e F. Por quê? Para ter só o primeiro turno, qualquer uma dessas candidatas precisaria ter exatamente 50% dos votos. E elas tiveram 33-30, certo? Então, para ganhar no primeiro turno, essa pessoa tem que ter mais de 50% dos votos. Então, mais do que a metade das pessoas devem votar em quem vai ganhar no primeiro turno, né? Caso não tenha ninguém acima dos 50, vai para o segundo turno. E aí, a gente pega sempre os 2 candidatos, no caso que seriam as 2 candidatas que têm mais votos. Pegaríamos A com 33 e pegaríamos também F com 30. Então, nós teríamos o segundo turno só para elas 2, ok? Então, o voto em branco, ele vai para quem ganha sim, matematicamente, porque se você vota em outra pessoa, não dá a chance daquele que é o preferido, né, ganhar. E se vai para o segundo turno nessa situação aqui, A com 33, F com 30, e agora a gente precisa distribuir esses 14 e 15% dos votos que foram para C e para S, ok? Vamos fazer isso. Então aqui, quem votou no A no primeiro turno, vai continuar votando no A no segundo turno. Quem votou no F no primeiro turno, a mesma coisa. E aí a gente tem 29 para as outras, certo? Que era 14 para C e 15 para S, 7 brancos e 1 nulo. Então, no segundo turno, começam a dividir esses votos aqui. E pode ter uma reviravolta. Esses 29 que foram para as outras podem gostar da proposta da F. E aí vem para cá, ó. 30 mais 29, eu tenho total de 59, certo? Mesma coisa aqui, ó. Esses 7 brancos podem ter decidido por A. E aí eu tenho 33 mais 7, dando um total de 40. Mesmo assim, não tinha como A ganhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver na votação é não só o que o Ibope traz, né? Porque o Ibope traz assim, o A
tá na frente de todos. Mas isso, no segundo turno, pode ter uma reviravolta. Por quê? Porque as pessoas que votaram nos outros, eles vão ter que escolher um dos lados para poder votar. Então, por isso, sempre é interessante ver de cada partido, saber o plano que cada um tem para exercer o cargo público, se aquelas propostas atendem o que você acredita, porque no vídeo que nós fizemos na segunda-feira, todo mundo está falando alguma coisa que não tem fundamento assim. E às vezes os políticos falam, a gente acredita, na verdade eles falam só o que a gente quer saber, né? A gente não vê os planos de governo. E aí a gente vota achando que aquilo ali vai ser ótimo pra gente, mas precisa dar uma olhadinha, porque a ideia desse projeto é exatamente essa, é que vocês conheçam de fato quem vai representar a gente lá. Então, com isso, sabendo o plano direitinho, se a porcentagem de pessoas negras, se a porcentagem de mulheres é equilibrada dentro do partido, isso é muito importante também. Vocês tiveram a aula de ontem falando sobre isso. Outra coisa, ver se o plano está falando sobre cultura. A gente é muito carente de cultura, então a gente precisa saber se os planos dos governantes estão abrangendo essa parte, certo? Então, domingo, pense bem, pense nos números, leia os planos e boa votação.